Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a distribuição normal, só que para todos os tipos de distribuição de probabilidade, não só, né, a normal padrão. Na aula anterior, nós vimos uma tabela de distribuição normal e cálculos de probabilidade obtidos através da área sobre a curva, em que as distribuições de probabilidade eram normais padrão, ou seja, elas tinham média 0, né, e desvio padrão 1. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar a situação um pouco mais generalizada, fazendo com que a gente consiga obter dados de probabilidade para quaisquer tipos de situações, e não só a padrão. Então, a média não é obrigatoriamente 0 e nem o desvio padrão obrigatoriamente 1. Então, vamos apresentar resultados básicos sobre a distribuição normal que permitirão que você calcule probabilidades associadas a qualquer variável aleatória normal. E isso ampliará, né, o escopo das aplicações práticas. E como que vão ser esses cálculos com a distribuição normal? Então, nós vimos, né, como usar a tabela da distribuição normal na nossa aula passada. E essa tabela é necessária, pois não é fácil, né, gente, calcular as áreas sobre a curva de densidade normal padrão. Ou seja, seria uma integral muito, né, elaborada para ser feita toda vez que fosse necessário calcular essa probabilidade. Mas foi o que eu falei. Essa tabela, ele se refere ao caso em que a média é 0 e a variância é 1, ou seja, desvio padrão 1. Mas será que nós temos que usar a tabela diferente para outros valores? Não, a tabela vai ser a mesma. A gente vai fazer apenas uma conversão, né, da distribuição normal para normal padrão, tá certo? E aí, como que é feita essa conversão? Então, a gente vai ter uma variável aleatória x, de acordo com uma distribuição normal, né? E dentro desse par ordenado, a gente vai ter exatamente o valor da média e da variância. E aí você vai substituir esses valores aqui, né? O x é a variável que você vai calcular, o μ é a média, aqui é o desvio padrão, e você vai achar o valor do z. Esse valor de z é exatamente o valor que você vai procurar na tabela. Então, a gente vai, na verdade, vai converter o valor da distribuição normal para uma distribuição normal padrão. Decorem bem essa fórmula, x menos média sobre desvio padrão. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, a gente tem, né, uma distribuição normal em que a média é 3, tá vendo? Aqui o primeiro valor é a média e o segundo é a variância, ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada de 9, que também é 3. Eu sempre gosto de fazer o desenho, porque com o desenho a gente consegue analisar certinho o que eu preciso calcular, tá bom? Então, vamos fazer o nosso desenho. Deixa eu montar aqui. A gente tem essa distribuição. Então, a média dessa distribuição é uma média 0? Não, é uma média 3. E eu quero calcular a probabilidade de estar entre menos 1 e 4. Então, o menos 1 vai estar mais ou menos aqui e o 4 vai estar mais ou menos aqui. Só que o que acontece? Esse resultado, né, para a gente usar a tabela, a gente sabe que esse resultado teria que ser média 0, né, e variância 1. E nesse caso, minha média é 3. Então, eu vou ter que fazer a conversão desse 3. Nem é desse 3, na verdade. A gente vai fazer a conversão do menos 1 e vai fazer a conversão do 4. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que calcula o tal z? Então, primeiro eu vou calcular o primeiro z. É x menos média sobre desvio padrão. Então, o primeiro z vai ser menos 1 menos média sobre desvio padrão. O desvio padrão é 3. Então, menos 1 menos 3 dá menos 4. Menos 4 dividido por 3 dá 1,33. Então, dá menos 1,33. Vamos calcular o outro z.
x menos média sobre desvio padrão. Então, o outro x que eu quero calcular é 4 menos média sobre desvio padrão. Então, 4 menos 3, 1, dividido por 3 dá 0,33. Ou seja, eu não vou olhar na tabela o menos 1 e nem o 4. Eu vou olhar na tabela os valores que eu encontrei. Ó. Esse aqui é o 1,33 e esse aqui é o 0,33. Então, quando eu olho na tabela o 1,33, ó, 1,30, 31, 32, 30, 31, 32, o 33 é esse aqui, ó. Tá? E o 0,33 está lá em cima, 0,30, 31, 32, 33. O que significa isso? São os resultados das minhas áreas. Quais são? Essa área aqui equivale a 40,82% e essa área aqui equivale a 12,93%. Como ele quer, né, de menos 1 a 4, tem que somar essas áreas. Então, a probabilidade pedida é igual a 40,82 mais 12,93, 53,75%, certo? Então, a gente vai, né, fazer o mesmo desenho, só que a gente tem que encontrar as variáveis z para que aí esse z a gente procure na tabela. Mais um exemplo. Então, a gente vai fazer o desenho de novo. Eu gosto sempre de fazer o desenho porque ajuda muito a gente a visualizar a questão. O desenho é sempre o mesmo, né? Não tem mudança nenhuma, é sempre esse gráfico em forma de sino. O desenho ajuda no sentido de você visualizar onde que você vai colocar, né, os valores. Aqui também é de menos 1 a 4. Só que nesse caso aqui, gente, ó, a média é 2 e o desvio padrão é raiz de 5, né? É a raiz quadrada da variância. Então, eu vou colocar aqui a minha média, ó. A média é 2, o 4 vai estar mais ou menos aqui e o menos 1 vai estar mais ou menos aqui. Então, ele quer a probabilidade também de estar ali no meio, né? Entre um valor e outro. Aqui. E aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho que calcular o z do menos 1 e o z do 4. Vamos fazer primeiro o z do menos 1. Vou até fazer assim, ó. Z do menos 1. Vai ser x menos a média sobre o desvio padrão. Isso aqui vai dar menos 3 dividido pela raiz de 5. Isso vai dar menos 1,34. E o outro z, o z do 4, vai ser x menos a média sobre o desvio padrão. 4 menos 2 vai dar 2 dividido pela raiz de 5, dá 0,89. Então, eu vou procurar na tabela o 1,34 e o 0,89. Vamos ver aqui, ó. 1,34, 1,30, 31, 32, 33, 34. E o outro 0,89. Nessa linha aqui. Acho que é na de baixo, né? Isso. Ou seja, a primeira área vale 40,99%. Essa área aqui. 40,99%. E a outra área vale 33,89%. Então, o resultado dessa probabilidade é a soma das duas áreas. Então, isso daria 74,88%. A resposta aqui é 74,88%. Vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui nós temos, né, a distribuição, mesmo jeito, vou fazer o desenhozinho, né?
esse desenho ele vai ajudar a visualizar se eu somo ou se eu subtraio, na verdade, né, os valores encontrados na tabela. E aqui a gente vai ter, vamos ver qual é a distribuição que nós estamos trabalhando. A média é 5 e o desvio padrão é 1, né, que é a raiz quadrada de 1 mesmo. Então aqui nós temos o seguinte desenho, a média aqui é 5 e o desvio padrão é 1. E ele quer que seja maior do que 7, então o 7 vai estar aqui. Então, se eu procuro, né, uma área maior do que 7, a área pedida é essa aqui, ó. Certo? Então, eu tenho que procurar na minha tabela o Z7, que no caso eu tenho que fazer a conversão primeiro. Quem é o Z referente ao 7? É x menos a média sobre o desvio padrão. Então, 7 menos 5 dá 2, dividido por 1 dá 2. Então, basta olhar na tabela o 2. Vamos ver quem é o 2.0. É esse aqui, ó. É 0,4772. Então, mas que área é essa? É essa área aqui. 47,72% é a área da média até o Z, certo? Então, é essa área aqui que é 47,72. Daqui para cá, nós temos 50%, que é metade do gráfico. Então, para achar essa área achurada em vermelho, eu tenho que fazer 50 menos 47,72. Isso resulta numa probabilidade de 2,28%. Tá vendo? O desenho ele auxilia dessa forma. Quando a gente calcula, quando a gente olha na tabela, o resultado de área que nós estamos obtendo é da média até o valor. Então, é essa área aqui que é 47,72. É isso que eu quero? Não, eu quero complementar. É o que falta para 50%. E aí, gente, nós vamos agora ver alguns exemplos de aplicação de distribuição normal. A distribuição normal é um modelo probabilístico que vai se aplicar em diversas situações práticas. E aí a gente vai finalizar essa aula com alguns exemplos práticos, né? Mas depois nós vamos aprender mais aplicações no contexto de inferência estatística, né? Decisões que têm que ser tomadas no base dos resultados obtidos a partir de uma amostra. E aí nós vamos ver distribuições amostrais, vamos entender um pouco sobre intervalos de confiança, né? E testes de hipóteses. Mas hoje a gente vai ver alguns exemplos de aplicação dessa distribuição normal. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. O saldo médio dos clientes de um banco é uma variável aleatória normal, uma média de 2.000 e desvio padrão de 250. Então, posso anotar isso aqui, ó. Média de 2.000 e um desvio padrão de R$250. Os clientes com os 10% maiores saldos médios, recebem tratamento VIP, enquanto aqueles com os 5% menores saldos médios são convidados a mudar de banco. Vamos entender a situação através de um desenho. Aqui nós temos a distribuição normal, que vai representar os saldos, né, dos clientes desse banco. Então, a gente sabe que a média de saldos é de R$2.000. Então, aqui equivale a 2.000. E eu vou ter uma região desse gráfico que vai representar, eu vou chamar isso aqui de A, tá bom? Vai ter uma região desse gráfico que vai representar os clientes VIP. Por quê? São os clientes que estão com os 10% maiores saldos desse banco. Então, ou seja, essa região aqui equivale a 10%. Da mesma forma, a gente vai ter um pessoal aqui, que eu não sei qual é o valor, né? Mas é um Bzinho qualquer, que vai ser representado pelo pessoal que vai ser convidado a se retirar do banco, porque, ou seja, para o banco não está sendo muito lucrativo ter eles como clientes, porque eles estão devendo, né? O saldo é muito baixo
e assim vai. E esse percentual equivale a 5%. E eu quero descobrir quem é o valor de A e quem é o valor de B. Nessa situação, a gente vai fazer a operação inversa do que a gente fez nos exercícios anteriores. Por quê? Nos exercícios anteriores, eu sabia quem era o valor de A e eu achava a porcentagem. Agora, eu sei quem é a porcentagem e vou achar o valor de A. 10% é o valor que eu vou olhar na tabela? Não, porque o valor que eu olho na tabela é o valor referente da média até, o númerozinho. Então, eu vou ter que procurar na tabela o valor referente a 40%. Aí eu vou lá na minha tabela e eu procuro onde que tem 0,40. Vamos ver aqui, 40, 32, 40, 15. Ó, esse aqui é o mais próximo do 0,40, que é 39,97%. Então, é o mais próximo. Esse valor é referente a qual Z? É o 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, eu vou olhar aqui, ó, vou fazer aqui em cima. Então, Z é igual a X menos a média sobre o desvio padrão. O Z que eu achei é 1,28. O X é o que eu quero calcular, menos a média, que é 2.000, sobre o desvio padrão, que é 250. Então, é esse X que a gente está calculando. Então, eu vou passar aqui, ó, vai ficar X menos 2.000. E eu vou fazer 250 vezes 1,28. Isso vai dar 320. Passo 2.000 para lá, vai dar 2.320. Ou seja, o saldo médio desses 10% aqui, equivale a R$ 2.320. E para achar o B é a mesma coisa. Vou fazer de outra corzinha aqui, vou fazer de lilás. Então, quando a gente olha na tabela, a gente está olhando da média até o valor. Então, se aqui equivale a 5%, aqui vai equivaler a 45%. Então, eu tenho que olhar lá na tabela qual é a probabilidade, qual o Z que vai gerar 0,45%. Vamos lá. Aí, tanto faz ser esse ou esse, tá? Porque a variação é a mesma para o 0,45. Vou usar o primeiro. 0,60, 61, 62, 63, 64. Então, o Z que eu vou trabalhar agora, X menos a média sobre o desvio padrão. O Z que eu vou calcular agora é 1,64. Aí, X menos 2.000 sobre desvio padrão, que é 250. Só tem uma coisa. Esse 1,64, ele está na parte negativa do gráfico, que é da média para trás. Então, tem que deixar negativo mesmo. Tá, gente? E aí, fazendo os cálculos, vai ficar X menos 2.000 é igual a menos 410. Então, X é igual a 2.000 menos 410, é R$ 1.590. Ou seja, as pessoas que estão com saldo inferior a R$ 1.590 vão ser convidadas a se retirar do banco.